E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Segundo Reinado? Vamos lá? Galera, nessa aula de hoje a gente vai dar uma atenção mais especial, tá? À economia no Brasil e à sociedade durante o Segundo Reinado. Mas para isso, vamos retomar alguns aspectos da política no Segundo Reinado? Lembra lá? Bem, o Segundo Reinado ele se inicia com o golpe da maioridade, que foi feito por Dom Pedro II, mas com apoio dos liberais, tá? E por conta disso, o Dom Pedro II ele nomeia os liberais para compor o ministério, tá? Que iria ajudá-lo a governar. Em 1840, esse ministério compõe uma eleição conhecida como eleição do cacete. Lembra disso? As eleições do cacete, marcadas pela fraude feita pelos liberais. Diante de tantos casos de fraude, Dom Pedro II dissolve o Ministério Liberal e nomeia em seu lugar um Ministério Conservador. Além disso, ele cancela as eleições fraudadas. Bem, os liberais, diante dessa situação de perda, né, de participação política, organizam revoltas, né, principalmente nas províncias de São Paulo, com o Diogo Feijó, e em Minas Gerais, com Teófilo Otoni. Tá? Entretanto, Dom Pedro reprime as revoltas liberais e mantém o seu governo bastante ligado ao grupo dos conservadores. Entretanto, essa constante ameaça, né, ou disputa entre liberais e conservadores fez com que Dom Pedro II criasse no Brasil um sistema diferente de governo, chamado de parlamentarismo, criado em 1847. Entretanto, esse parlamentarismo baseado no modelo inglês ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Isso porque funcionava de uma forma contrária àquilo que foi criado na Inglaterra. Aqui na versão brasileira, a versão tupiniquim do parlamentarismo, o imperador Dom Pedro II, ele nomeava o presidente do Conselho dos Ministros, né, também chamado de gabinete. Esse presidente de gabinete, uma espécie ali de primeiro-ministro, ele era nomeado pelo imperador e também os membros do conselho eram nomeados pelo imperador Dom Pedro II. Somente a partir daí é que eram convocadas as eleições. E por conta das fraudes recorrentes no período, acabava que o Congresso, né, o parlamento, ele acabava tendo geralmente deputados do partido nomeado por Dom Pedro. O poder moderador, ele podia depor o presidente do Conselho dos Ministros a qualquer momento. Por isso ali esse parlamentarismo às avessas representado muitas vezes em charges, né, com Dom Pedro escolhendo entre liberais e conservadores conforme seu desejo. E também sobre essas aulas, né, que a gente já veio analisando, né, a gente estudou sobre a Revolução Praieira, que aconteceu em 1848. Na província de Pernambuco havia uma divergência lá entre dois partidos, o Partido dos Praieiros, né, de um posicionamento mais radical sobre a descentralização do poder político, e o Partido dos Gabirus, mais moderados e até mais próximos dos conservadores. Bem, por conta das disputas e das manifestações, né, que aconteciam na província de Pernambuco, foi organizada ali uma revolta, a Revolução Praieira, liderada pelos liberais, e que Dom Pedro combate através das tropas imperiais, né, os revoltosos. Alguns meses após o conflito, foram derrotados os praieiros e boa parte de seus líderes foram presos. A partir de então, o Dom Pedro começou a formar, orientado pelo Marquês de Paraná, a formar gabinetes mistos para organizar a política nas províncias. Isso fez com que os conflitos entre liberais e conservadores diminuíssem bastante. Aliás, nem teve mais grandes conflitos, grandes revoltas liberais ou conservadoras durante o Segundo Reinado. Tá, mas o assunto de hoje é economia. E, portanto, vale menção e destaque aqui na nossa aula o cafezinho, ok? Isso porque o café, galera, vai ser responsável, né? O café vai ser o principal produto da economia brasileira durante o período do Segundo Reinado. O início do cultivo do café aqui no Brasil se deu na região do Vale do Paraíba. Olha ali na imagem, tá? É próximo a Santos, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, ok? Então, nessa região do Vale do Paraíba começou a se plantar café e como o clima e o solo eram bastante adequados ao cultivo, aconteceu, por exemplo, de ter sucesso, tá? E essas plantações elas foram se espalhando para o interior do país, para a região ali de Campinas, para a região de Araquém,
Araquariense, Sorocaba, Paulista, Mogiana, até a região mais interior do país ali, da Alta Paulistana, Alta Sorocabana, Alta Araquariense e o Noroeste. Vejam que são períodos diferentes, tá? Durante o Segundo Reinado, a gente vê lá o cultivo no Vale do Paraíba e começam a interiorizar na região de Campinas. Posteriormente, após o Segundo Reinado, tá? Durante a Velha República, é de fato que esse café chega a regiões mais interioranas de São Paulo. Bem, senhores e senhoritas, dá para a gente perceber que durante esse Segundo Reinado, o cultivo do café ele era realizado de formas diferentes em regiões como o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Isso porque no Vale do Paraíba, olha a imagem ali, ó, a mão de obra escrava era a principal referência para a produção. E havia ainda o uso de técnicas de cultivo predatórias em relação à natureza, ao solo. E por conta disso, né, acabaram com a fertilidade do solo e houve um rápido esgotamento da cultura na região. Por outro lado, o cultivo do café na região do Oeste Paulista, ele era feito também por escravos, mas aos poucos ele foi substituído pela mão de obra imigrante, ok? E além disso, haviam técnicas de beneficiamento do café, como a torrefação. Ao torrar o café para vender e não vender o produto ali cru, né, fresco, acontecia, por exemplo, desse produto paulista, né, ter um valor agregado maior, ele era vendido mais caro. Isso gerava lucros mais altos e enriquecia a região ali de São Paulo, mais do que aconteceu, por exemplo, nas proximidades do Vale do Paraíba. Gente, é nesse período, então, né, do cultivo do café no Oeste Paulista, que se forma uma nova elite, a elite cafeeira na região. E esse grupo, né, da elite cafeeira, eles vão ser diferentes, né, do restante das elites do Brasil. Isso porque a elite do café era informada sobre o desenvolvimento da industrialização no exterior, principalmente na Europa, e eles almejavam um processo de modernização em suas finanças e também da infraestrutura acerca da produção do café. Parte dos lucros, né, desses fazendeiros de produção de café ali, parte desses seus lucros eram empreendidos na área financeira, como, por exemplo, a criação ali de companhias de seguro, criação de bancos e também na realização de obras de infraestrutura, na mineração, no fornecimento de gás, transporte urbano, linhas férreas e navegação. Eu até separei aqui uma imagem aqui no cantinho, tá? Do Visconde de Mauá, um dos grandes nomes, né, dessa burguesia do café que busca a modernização, busca a diversificação econômica do Brasil no período. Gente, nós podemos dizer que muitas dessas inovações técnicas, né, durante a exploração do café no Segundo Reinado, produziram uma chamada modernização conservadora. Isso porque se modernizava a infraestrutura voltada para o transporte do café e a produção do café, mas, por outro lado, ela era conservadora porque manteve, em vários aspectos, o caráter da economia brasileira, de uma instituição, de um país, né? Agroexportador, né? Produção ali de produtos primários, agrícolas, voltados ao comércio exterior. Merece destaque também na economia a criação da Tarifa Alves Branco em 1844. Durante o século XIX, a economia brasileira foi predominantemente agrícola e voltada ao mercado externo, né, como a gente já vinha percebido. E em 1844 foi criado pelo governo brasileiro uma taxa, né, uma tarifa chamada Alves Branco, que tinha o objetivo de incentivar a indústria nacional. Como? Aumentando o imposto cobrado sobre produtos estrangeiros, tá? Como os produtos estrangeiros estavam mais caros, né, o produto nacional ele tinha ali um poder de concorrência melhor com esses produtos importados, tá? Isso promoveu um surto de industrialização no Brasil. Surgiram as primeiras fábricas, tá? E também estabelecimentos comerciais, principalmente nas cidades de São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Entretanto, o estabelecimento da tarifa Alves Branco prejudicou os interesses dos ingleses, né, que os principais vendedores aí de mercadorias aqui para o Brasil. Diante disso, os ingleses tomaram novas medidas quanto à questão da abolição do trabalho escravo do Brasil. Já havia um interesse longo, antigo dos ingleses com o fim da escravidão,
já que escravo não consome, então, se libertados, eles poderiam consumir mais produtos ingleses, né? E diante disso, havia uma campanha inglesa para a abolição da escravidão nos países da América. E diante da tarifa Alves Branco, né, as pressões inglesas contra a escravidão, elas aumentaram. Um exemplo disso foi a criação de uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, em 1845, que proibia o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Em resposta, né, a essa medida, foi criada aqui no Brasil também uma lei chamada Eusébio de Queiroz, em 1850. Como os brasileiros temiam ali os prejuízos financeiros e a perda do apoio inglês, o governo brasileiro determinou também o fim do tráfico de escravizados aqui no Oceano Atlântico. Bem, diante disso, se criou um fenômeno chamado tráfico interprovincial. Olha o que o nome diz, né? Entre províncias, entre estados aqui do Brasil. A proibição de entrada de novos escravizados gerou uma mudança na dinâmica populacional. Havia o deslocamento agora de escravizados de áreas com menor movimentação econômica no período, como o Norte e o Nordeste, para regiões com maior movimentação econômica, com uma economia mais aquecida, como a região Sudeste. Galera, em relação à cultura e à sociedade dessa época, dá para a gente perceber que o número de escravizados, né, ele tendia a diminuir com o passar do tempo, por conta da baixa natalidade, baixo número de nascentes, né, na situação de escravidão, e também por conta da baixa expectativa de vida. Diante disso tudo, as elites brasileiras elas começaram a incentivar a vinda de imigrantes para o país, para suprir as necessidades de mão de obra na lavoura. Essas elites estabeleceram os chamados contrato de parceria, tá? Como funcionava? O fazendeiro ele pagava as despesas da viagem, a instalação desse imigrante, geralmente europeu, tá? E esse imigrante ele forneceria, portanto, força de trabalho para a produção de café e compraria itens domésticos essenciais, como ferramentas de trabalho e alimentos, do fazendeiro. A família, quando chegava aqui no Brasil, a família de imigrante, recebia um determinado número de pés de café, pelo qual se tornava responsável. E quando começava a produzir, o lucro era utilizado para pagar as despesas adquiridas pela família com o fazendeiro. Quando a dívida fosse paga, a família do imigrante poderia ficar com o lucro das próximas colheitas. Entretanto, esse sistema de parceria aí, galera, era uma furada, ele não obteve sucesso. Os imigrantes desejavam acumular algum capital e investir nas suas próprias terras, né, na compra das suas próprias terras. Mas os proprietários de terras faziam com que a dívida assumida pelos imigrantes se tornasse muito alta e praticamente impossível de ser paga. Os imigrantes acabavam presos por anos à terra de um grande fazendeiro. Além disso, os fazendeiros brasileiros, habituados com a escravidão, tendiam a tratar muito mal os imigrantes, como costumavam fazer com os escravizados. Diante dessa situação dos imigrantes aqui no Brasil, né, e da divulgação das informações na Europa, diminuiu, né, o número de imigrantes interessados em vir para cá. O governo imperial, diante desses problemas, tentou tomar algumas providências e resolver a crise de falta de imigrantes aqui para o Brasil. E promoveu uma série de propagandas no exterior. Quando eu olho aqui, ó, do lado, tá? Esses panfletos, tá? Esses cartazes, eles estão escritos ali em várias línguas, justamente convocando, chamando o imigrante europeu ou até japonês para vir para o Brasil. O governo imperial ele passou também a subsidiar, a pagar uma parte dos custos com a vinda dos imigrantes para o Brasil. Pagava ainda, além das despesas de viagem, um salário, tá, mensal para algumas dessas famílias. Já na região sul, o governo imperial, em parceria com alguns empresários, começou a subsidiar a doação de terras para os imigrantes europeus. Esses imigrantes formariam pequenas comunidades agrícolas de produção de subsistência, de alimentos para o comércio interno, ok? E grande leva migratória do país foi formada nessa região sul, principalmente por alemães e italianos. Galera, para a gente já começar a encerrar então a nossa aula, vale destaque, tá, a criação da Lei de Terras em 1850. Até então, para você possuir terras no Brasil, bastava você ocupá-la, ok? Você ocupava as terras elas eram suas, tá? Entretanto, com o possível fim da escravidão e com a entrada de imigrantes aqui no Brasil,
membros da elite agrária, aqueles grandes fazendeiros, né, os latifundiários, começaram a se sentir ameaçados em relação à posse de terras por outros grupos sociais, como de ex-escravizados ou imigrantes europeus. Então, eles começaram a pressionar o governo para que o governo criasse uma lei de terras, uma lei que regulamentasse, né, a posse da terra do Brasil. Em 1850, essa lei foi criada, tá? E a partir de então, a propriedade de terras no Brasil, ela somente poderia ser reconhecida por meio da posse de um documento assinado por um juiz comprovando sua obtenção pela compra. Ou seja, a partir de então, para você possuir terras aqui no Brasil, você precisava comprar do Estado, tá? Ou de um proprietário anterior. Os imigrantes só poderiam comprar, né, de acordo com a lei de terras após 3 anos de permanência aqui no país. Havia, né, por parte da elite brasileira, a criação de documentos falsos, emitidos por juízes corruptos aos seus pares da elite brasileira. Ou seja, os membros da elite falsificavam documentos dizendo que eles tinham comprado aquelas terras de alguém ou do próprio Estado. A lei de terras e essa prática, ok, evitou com que as pessoas menos abastadas, os pobres, né, pudessem ter acesso às terras e acentuou a concentração de terras produtivas nas mãos dos grandes latifundiários. E esse é um problema que existe aqui no Brasil até hoje, né? Boa parte das terras brasileiras, das terras cultiváveis, estão nas mãos de poucas pessoas, ok? Então é um problema aí a concentração de terras, né, no Brasil. E olhando essa tirinha aqui, ó, do Agar, o horrível, a gente vê ali, ó, bem, levei 20 anos, mas finalmente economizei o bastante para comprar aquele pedacinho de terra que eu queria. E aparece uma mulher ali com uma carriola para colocar aonde, né? A dificuldade que a gente tem em adquirir propriedades aqui no Brasil, né, diante dessa supremacia, desse poder, né, econômico e político que tem esses grandes fazendeiros, os latifundiários. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Segue sempre aquele exercíciozinho para você responder e qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me chamar. Um beijo e até a próxima aula.